noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos para este bate-papo, esta live aqui no Na Linha da Vida. Aqui quem vos fala é Carlos Henrique, filho de Analdina e de Martins, pai de Luísa e Henrique, educador, analista de gestão educacional na Secretaria de Educação, formado em filosofia pela Universidade Católica, em pedagogia pela Projeção e também com pós-graduação em educação à distância pela FAC-Senac Brasília. Boa noite meu povo. Robson, boa noite Eugênio, sejam bem-vindos. Vamos clicando aí no aviãozinho, mandando para o pessoal para aqui para o nosso bate-papo de hoje, né? Muito bem, continuando então, formado em pedagogia, filosofia, com pós em educação à distância, né? Sou educador também no Detran do Distrito Federal, na banca de exames, né? E nesse período de vida o que a gente tem visto, né, é muito jovens, adultos com potencial, mas que não conseguem desenvolver esse potencial totalmente. Isso por quê? Porque eles têm aquela capacitação, mas deixa que o emocional leve, né, tome conta de si, e aí nesse momento então é onde eles não conseguem se desenvolver. Quando eu estou em sala de aula, né, eu falo muito com os jovens, né, a preparação deles para o concurso público. Afinal de contas, Brasília, parabéns Brasília, hoje é o seu aniversário, né, minha maravilhosa, a capital de todos os brasileiros, né? Parabéns, Brasília. Então, Brasília que é, como diz Dom Bosco, a terra que jorra leite e mel, né? Concurso público. Eu falo com os meus alunos da preparação deles para o concurso público, preparação também para o Enem, né? Para ter uma faculdade, nível superior. E aí, então, eu sempre estou, né, colocando para eles essa melhoria na sua profissionalização. E aí eu vejo que eles têm sim muito potencial, né, para chegar lá, para conquistar um concurso público, para fazer uma boa faculdade, para entrar numa empresa grandiosa, né? Só que aí o que acontece? A emoção, né? A maturidade psíquica de cada um é que não possibilita que essas pessoas chegam à concretude, né, à concretização dos seus sonhos. E isso é onde que me despertou, né, para vir para a área de terapia. Por que pessoas com grandes potenciais, né, que tem tudo para ser bons profissionais, tem tudo para se desenvolver em todas as áreas da sua vida, não conseguem, né? Seja lá no momento de tirar uma carteira, uma CNH, né? Ou seja, num concurso público ou uma outra prova qualquer. É o controle da emoção. E aí, como eu disse hoje na chamada, né? Isso é só a ponta do iceberg. O que a gente vive, o que a gente aparenta ser, o que a gente consegue perceber do que somos ou o que mostramos para os outros que nos veem é aquela parte de cima do iceberg. Aquele que está abaixo da água é o nosso inconsciente, é o que está guardado ali no quartinho do porão. Só aparece de vez em quando a vida mexe com a gente e aí a água dá uma chacoalhada e aí aparece um pouquinho mais daquele iceberg, vai aumentando, né? É onde que nós trazemos as nossas emoções interrompidas para a nossa vida, e elas vêm através de quê? Elas vêm através das nossas dificuldades, ela vem através dos nossos problemas psíquicos, né? Dos nossos traumas. E aí sim é preciso que você tenha um profissional de desenvolvimento humano lhe acompanhando. E vendo tudo isso com os meus alunos, com os candidatos, né, a carteira de habilitação, eu vi que a gente poderia trabalhar melhor essa questão e a gente poderia sim fazer com que eles chegassem mais próximo dos seus sonhos. Como isso aconteceria?
trabalhando as emoções, né? E aí, sim, a gente vai descobrir essa parte de baixo do iceberg. E por isso, eu então me envolvi com a terapia internacional chamada constelação sistêmica familiar. Essa terapia internacional, constelação sistêmica familiar, ela foi criada por um padre alemão chamado Bert Hellinger, né? Ao observar rituais de cura de uma tribo, onde as pessoas se envolviam num campo relacional e ali dentro daquele sistema, né, cada um ia enxergando e compreendendo o ponto de vista do outro, e assim as suas interpretações dos fatos que aconteciam iam mudando. E com a mudança da interpretação do fato, as suas emoções também iam mudando, né? E ali gerava dentro daquele grupo, daquele sistema, um equilíbrio. E do equilíbrio, o desenvolvimento de todos os envolvidos, né? Tanto que a justiça passou a utilizar aqui no Brasil, né, perdão, a justiça passou a utilizar a constelação sistêmica no Brasil nos tribunais. E os casos que eram ali abaixo de 50% a solução, naquele momento inicial, que era um momento de conciliação, né, começou a aumentar. Depois da constelação sistêmica, a resolução dos casos passaram a chegar acima de 80% em determinadas comarcas do Brasil. Então viu-se que era muito efetivo, né, a utilização da constelação sistêmica para que aquele momento em que pessoas se relacionavam, cada um à sua forma, cada um buscando o seu ponto de vista, cada um querendo o seu peixe, pudesse chegar a um consenso e abrir mão de algumas coisas para que a melhora da maioria, né, fosse acontecer. Ou seja, a conciliação acontecesse, né? Na terapia não é muito diferente. A gente precisa chegar de momentos de conciliação com nós mesmos, um momento de conciliação com o nosso sistema familiar, né? E aí a gente fala então em constelação sistêmica familiar. Se traduzisse corretamente, seria posicionamento ou reposicionamento dentro do sistema familiar. Então a gente começa assim dizendo então que o que é um sistema? O sistema é uma coisa una, um uno. Uno é o todo. Ou seja, tudo que está dentro forma o sistema. Imagine uma máquina onde que as engrenagens elas têm que se encaixar perfeitamente para que aquele sistema, aquela máquina, né, surta o efeito e possa funcionar perfeitamente. Isso é um sistema onde o todo, né, consegue manter um equilíbrio, uma ordem, quando cada parte, cada engrenagem trabalha como tem que trabalhar, né? Cada engrenagem coopera, né? Coopera para que a ordem se dê diante daquela máquina. Seria assim um sistema. Por isso que nós somos um dos sistemas mais complexos que existe, porque nós temos sistema respiratório, nós temos sistema nervoso, né? Nós somos sistemas formados de sistema. Cada um de nós é um sistema formado de sistemas, né? Olha só que interessante isso daí. Como é então que chega-se ao equilíbrio do sistema? Quando cada um dos atores que estão ali envolvidos, né, começa a contribuir. Mas para eles começarem a contribuir, para eles colaborarem, eles têm que sentir parte do sistema, né? Muitas vezes o que acontece, né, é uma pessoa que chega para uma terapia e vai falar de seus traumas, né, são coisas, acontecimentos simples da vida, da infância, da adolescência, que viveram até mesmo com os próprios pais ali, e gerou um desequilíbrio no sistema. Mas a partir do momento que eles conseguem compreender o máximo de esforço que os pais fizeram,
e que com a maturidade que os pais tinham para aquela época, as ferramentas que estavam ao alcance da mão dos seus pais, né, eles fizeram o melhor deles. Essa pessoa, ela interpreta esse fato de uma forma diferente. Um fato que era tão traumatizante passa a ser um fato de gratidão, né? E como gratidão não é emoção interrompida, é uma emoção completa, né? Aquela pessoa mantém o seu equilíbrio, equilibra o seu sistema e aí volta à sua sanidade, né, psíquica. Olha que interessante, olha que rico, né, isso tudo. Aí então, né, a pessoa sente pertencida, ela começa a colaborar, o sistema entra em equilíbrio, né, e a sua terapia em dia, ela então torna-se uma pessoa equilibrada, equilibrada. Muito bem. O que de fato existe na vida é o real. O que é o real, então? Né? O real são os fatos que acontecem na nossa vida. Os fatos são reais. Né? E a realidade, o que é? A realidade é a interpretação de cada um do real. É a interpretação que cada um faz dos fatos. Né? O fato ele é igual para todo mundo. A realidade não é igual para todo mundo. Né? Cada um tem a sua realidade. Cada um tem a sua interpretação daquele fato. E na interpretação daquele fato, gera cada um as suas próprias emoções. Essas emoções, quando são emoções completas, como gratidão, né? Elas trazem pra gente um espírito, uma paz na alma, né? Que nos mantém tranquilamente, que nos mantém, né, como seres que estão completos e não precisam de auxílio, ajuda. Não que não queiram precisar, né? Porque todo mundo precisa, né? Mas naquele momento ali, aquela emoção completa traz para você uma saúde, uma paz interior, né? Diferente de uma raiva, de uma dor, né? De uma ingratidão, né? Que não vai levar você a canto nenhum a não ser para baixo, né? E aí sim, essas emoções interrompidas, elas vão instalar dentro da gente os nossos traumas. E aí a gente precisa trabalhar tudo isso, né? Precisa da ajuda do profissional de desenvolvimento humano. Muito bem. Então aí a gente chega à fase das consciências, consciências psíquicas. São 3 tipos de consciências psíquicas. Né? A consciência individual é aquela voz interior, aquela voz que é sua mesma, a sua consciência falando com você. Eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo, eu vou buscar por isso, eu vou lutar por isso. Essa nós chamamos de consciência individual, ela é do indivíduo, certo? E aí temos também a consciência arcaica, né? Esse nome arcaico quer dizer o quê? Antepassados, né? Então ela lembra que é a consciência da voz familiar. Aquela voz que ecoa dentro de você quando você fala bem assim, eu vou me tornar um servidor público, né? Mas aí seu pai não foi um servidor público, sua mãe não foi. E aí fala bem assim, não meu filho, não fica perdendo tanto tempo em estudo não, porque isso vai atrasar a sua vida, em vez de dar um avanço na sua vida, né? E isso nós temos que lembrar sempre, né? Porque quando a gente vem para uma terapia, a primeira coisa que a gente faz é como Sócrates lá na filosofia, na Grécia Antiga, né? No início da filosofia. A primeira coisa que a gente faz, tanto como terapeuta como paciente, a primeira coisa é suspender o juízo. Aqui não tem o que é certo nem o que é errado, né? Aqui tem os fatos que precisam ser reinterpretados e trazer novas emoções e que sejam essas emoções completas, né? Porque as emoções que a gente tinha, que a gente trouxe para cá, são as incompletas, né? Então, quando Sócrates ele fala lá no início do conhecimento, né, que sabe é aquele que rompe com tudo e em vez de ficar buscando o certo ou o errado, suspende o juízo e tenta ver como podemos crescer com isso, né? Por isso ele fala aquela nobre frase, só sei que nada sei, né? Ou seja, diante do que eu sei aqui o que eu não sei,
O que eu tenho a aprender é muito maior do que o que eu sei, né? E como a constelação sistêmica é uma terapia filosófica, né, a gente pode ir nessa linha aí. Vamos, primeiro de tudo, suspender o juízo. Vamos aqui colocar os fatos sem ficar pensando, vai me julgar? Não, não vai te julgar. Terapia não é para julgamento. Não é para valorar se é certo ou se é errado, né? É para buscar o que há de melhor dentro de você, o seu autoconhecimento. Então, a consciência individual é a sua consciência, que fala dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus anseios. A consciência arcaica é a consciência da sociedade, a consciência dos nossos pais, as vozes dos nossos pais falando isso dá certo, isso não dá certo, né? E aí a gente suspende o juízo e lembra que eles estão falando dá certo, não dá certo, segundo as ferramentas que eles têm em mãos, segundo a maturidade que eles têm. Ok? Perfeito. E aí a gente chega então à consciência de solução. Quando eu tenho uma síntese de entender, compreender o posicionamento dos meus antepassados, dos meus pais, né, tentando me proteger, falando que aquilo não vai dar certo, e mesmo assim eu consigo ter consciência de que aquilo é um fato bom deles cuidando de mim, mas que eu preciso me libertar. E eu preciso traçar o meu próprio caminho e ter a minha própria consciência. Aí nós chegamos então numa consciência de solução. Diferente do egoísmo de falar bem assim, eu não vou nem levar em conta a consciência arcaica e vou direto para o que eu quero. Não é isso. Primeiro a gente tem que compreender o cuidado do outro, né? Compreender o que o outro está, qual é a análise que o outro está fazendo daquele fato, né, para que a gente possa desenvolver uma análise melhor, chegando aí a uma consciência de solução, né? Esses são assim os principais significados que a gente tem dentro da constelação sistêmica familiar. E quando a gente chega a essa consciência de solução, é que a gente chega às decisões da vida, as importantes e as decisões que a gente tem de maneira equânime, de maneira certa, acertativa, né? Muito bem. Aí então, nós vamos para o conceito de emaranhado. O que é emaranhado? Né? Aquele nó que dá, né? Quando a gente faz a interpretação de um fato que gera na gente uma emoção interrompida, dá um nó, né? Gera um nó na nossa consciência. E o nosso inconsciente, ele vira e mexe, ele está ali nos perturbando. Por quê? Porque a gente não desfez esse nó, esse emaranhado, né? E aí a gente fala na constelação sistêmica dos descendentes, da ancestralidade, na verdade, né? E aí a gente começa a repetir padrões que até então a gente não acha interessante, não acha legal, que nossos antepassados fizeram, a gente até condenava, mas de repente estamos fazendo aqueles padrões, estamos seguindo aqueles padrões. Por quê? Porque esse emaranhado não foi desfeito no nosso sistema familiar, né? Eu não trouxe conscientemente aquilo que eu precisava romper e estou fechando, né? Tô amarrado, tô atrelado àquilo ali. O que a gente chama também de fidelidade familiar, ou lealdade familiar, que é amor cego, né? Quando eu repito um padrão dos meus pais, dos meus antepassados, né, que eu não sou de acordo, mas inconscientemente eu estou repetindo aquilo, olha aí, inconscientemente. Por isso que eu preciso da ajuda de um profissional de desenvolvimento humano. É por isso que eu preciso ir para terapia. Porque inconscientemente eu estou fazendo aquilo. Eu não sei explicar por que eu estou fazendo aquilo, né? Você não sabe, nós sabemos. Venha para cá que a gente vai te ajudar, né? Então, nós chamamos isso de quê? De identificação. Quando a criança vê a mãe doente, né, e ela quer o quê? Salvar a mãe. Então fala, ô mamãe, fica logo boa, né? Eu vou no seu lugar, eu fico no seu lugar, né? Mamãe não morre não, se precisar eu morro no seu lugar.
né? E aí ela quer defender ali a mãe, o pai, né? Mas ela não tem maturidade para defender o pai e a mãe e nem pode mudar aquela situação de doença naquele momento, né? Mas ela se identifica e no identificar ela fala o quê? Eu seguirei, mamãe, contigo, né? Até a morte se preciso. Tudo isso inconscientemente. Tudo isso é inconscientemente, nada tão consciente, certo? Aí a gente chega aos fatos de que às vezes a gente não compreende por que que é que alguém da nossa família é tão jovem, tão começou a vida por agora, né, tá ali na adolescente, na adolescência, na juventude e tem pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, né, se corta, faz maldades contra si mesmo, né? Dentro do emaranhado que nós acabamos de falar agora, às vezes pode ser uma situação onde os pais cometeram um aborto e aí eles simplesmente excluíram aquela criança do aborto, né? Dentro do sistema familiar, todos quem estão com previsão de vir ao mundo, e na verdade você na hora que germinou, você já tem vida, né? Então todos aqueles que entram na vida, mesmo que sejam interrompidos ali no nascimento, né, fazem parte do seu sistema familiar. Ninguém que está dentro do sistema familiar pode ser excluído. Ninguém. Né? Se excluir gera o desequilíbrio. Né? É a quebra da primeira lei, do pertencimento. Tem que se fazer pertencente. É a quebra da segunda lei, não há cooperação. Né? Então não vai chegar à ordem do sistema nunca, que é a terceira lei do amor. Né? Nesse sentido, então, dentro da constelação sistêmica, nós fazemos aquele reconhecimento daquele membro familiar e ressignificamos ali a presença dele. Oh, meu filho, me desculpa por ter, né, não ter te querido naquela época, mas eu não podia, a minha maturidade não permitia e tudo mais. Né? E nesse reencontro que a pessoa faz consigo mesmo, dentro do seu interior, aceitando aquele membro que tinha sido colocado para fora do sistema familiar, né, gera novamente o equilíbrio da pessoa. E mais que isso, aquela outra pessoa que estava com pensamento de morte é libertada dessa cadeia, né, de pensamentos de morte, e aí então essa pessoa passa a ser mais saudável na vida, ela passa a se cuidar melhor, ela passa a se ver melhor. Né? Dentro da constelação sistêmica, então vamos trabalhar esses casos também. Né? Então, o rompimento do amor cego, né? Rompendo esses nós, esse emaranhado, né? Para que a gente possa seguir em frente. Aí vem a questão financeira. Né? Por que eu faço de tudo e não consigo me desenvolver financeiramente? É porque eu penso o seguinte, se dentro do sistema meu pai e minha mãe são maiores, na grandeza do sistema, da ordem do sistema, pai e mãe são maiores do que os filhos, meu pai, minha mãe não conseguiram prosperar na vida, eu também não vou conseguir. E se você faz conscientemente, conscientemente você nunca faria isso. Você faz inconscientemente, por causa do emaranhado que ainda está ali, da emoção interrompida. Por isso você precisa vir aqui para a constelação sistêmica, para que a gente possa romper com esses nós, né? E aí então você seguir em frente na sua vida e romper com esse padrão. Né? Se você for olhar um padrão que está diante de você, diante do seu irmão, diante das pessoas da família, né? Que não consegue se desenvolver financeiramente porque tem esse emaranhado ali, esse nó que está travando todo mundo. E aí sim, quando você vem, faz uma constelação, fala bem assim, opa, esse padrão eu não quero mais para minha vida, eu vou romper com esse padrão. Aí sim, a sua prosperidade financeira e profissional vai surgir, certo? Certo. Então, a gente falou aqui, né, que o real são os fatos. Os fatos são o real. Mas a realidade é diferente para cada um. Porque a realidade está dentro da emoção de cada um. E as emoções que nós permanecemos com elas interrompidas, emoções ruins, elas trazem para a gente, dentro da gente, doenças. Né?
as emoções boas, as emoções completas, ela traz paz interior, ela traz tranquilidade na mente, ela traz o inconsciente para a clareza da vida, e aí o inconsciente torna-se consciente e você consegue então trabalhar aquelas questões do seu inconsciente que tem atrapalhado o seu desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, de toda forma, ok? Isso porque ao constelar-se ali, você está se libertando desses laços, desses emaranhados, desse amor cego, né? Dessas dificuldades psíquicas que é normal de um ser humano, né? E por isso é que nós precisamos sim da ajuda do profissional de desenvolvimento humano, né? Esses são os principais termos, né, da constelação sistêmica familiar. Vai ficar aqui gravado para que vocês possam rever, né, e possam entender. Lógico, de primeira vez que você está vendo isso na sua cabeça vai falar o que para você? Nada. Vai falar nada para você, porque você vai discordar. Mas eu digo novamente para você, né, para chegar ao autoconhecimento, para chegar à cura das nossas doenças psíquicas, dos nossos traumas de criança, né, nós precisamos, no início de qualquer terapia, suspender o juízo, né? Assim como o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista não pode te julgar, né, naquele momento de terapia, nem você pode se julgar. Porque a gente não vem aqui valorar o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, né? A gente vem aqui para chegar, né, da nossa consciência individual, entendendo a consciência arcaica, que é a consciência da sociedade, a consciência do nosso grupo familiar, para chegar então numa consciência de solução e trazer saúde para a nossa vida. Muito obrigado pela sua presença, compartilhe esse vídeo, né, leve, né, essa porta de abertura para os sonhos de outra pessoa, a outras pessoas, né? Salve, compartilhe o vídeo e um abraço no coração de vocês. Obrigado por estar aqui no Na Linha da Vida. Uma ótima noite.